Olá, bem-vindos e bem-vindas a mais um CIEBcast, o videocast do CIEB, do Centro de Inovação para a Educação Brasileira. Eu sou Júlia Santana, diretora executiva do CIEB, e estou muito feliz na realização desse novo CIEBcast aqui com uma mesa de mulheres muito especiais que tem uma grande história na política de cada setor, da saúde, educação e assistência social. E a gente vem nesse mês, no finzinho do mês da primeira infância, falar de um tema que é fundamental e que a gente celebrou muito. O assinatura, né? A Cláudia esteve muito envolvida nesse processo, na construção da assinatura da Política Nacional Integrada para a Primeira Infância, através de um decreto. Essa foi uma conquista do Conselhão, do Conselho, né, da sociedade civil, que está representando a sociedade civil junto à Presidência da República. Esse decreto tem o número de 12.083, de junho agora desse ano. Eu gosto de falar do número porque eu também sou burocrata. Aqui temos uma mesa de burocratas, eu também sou burocrata. Recomendo que cada um de vocês que está em casa conheça o decreto. Ele é parte de um esforço muito grande, muito importante da sociedade civil e acho que do Brasil como um todo, da nossa sociedade, para que a gente traga mais atenção ao tema da primeira infância. Eu vou fazer uma apresentação muito rápida das pessoas que estão aqui na mesa comigo hoje. É uma grande alegria a gente ter conseguido montar esse grupo. E já elas vão se apresentar mais um pouquinho e correlacionando ao tema que a gente veio conversar. Temos aqui na mesa a minha grande mestra e professora Cláudia Costin. Ela foi diretora global de educação do Banco Mundial, é conselheira do CIEB, de mais muitas organizações. Tem uma história muito linda na frente, né, de educação, do trabalho com gestão, foco em gestão para a educação, e vai contar muito para a gente desse tema hoje. A gente está também com a Juliana Ramalho, gerente de saúde pública da Impulso Gov, que é uma organização sem fins lucrativos que está fazendo um trabalho muito bonito no que diz respeito a esse apoio às secretarias, aos governos como um todo, né, Juliana, para melhor uso dos dados na saúde. E a gente tem aqui também a Priscila Chart, que, como ela contou, assim como, né, a gente vem conversando, tem uma história aí de muitos anos no trabalho junto à assistência social, e atualmente é socióloga e atualmente consultora da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas, a FIP. Então, bem-vindas. Eu estou muito, muito feliz de ter vocês aqui. Eu acho que são muito raros, né, esses momentos em que a gente tem a oportunidade de falar sobre a intersetorialidade de um tema que é tão fundamental. Eu vou começar, e combinei com elas, pedindo para que cada uma de vocês conte um pouquinho sobre esse trabalho, assim, o que eu vinha dizendo, né? Assim, vocês chegam aqui nessa mesa por serem grandes exemplos de mulheres que trabalham, cada uma no seu setor, e terem conseguido garantir, né, o acesso aos direitos básicos da educação, da saúde, da assistência social às crianças, né, que são, no momento, tão vulneráveis, né, na sua realidade. E se vocês puderem contar um pouquinho de como foi esse trabalho, né, como parte da sua carreira, chegando até aqui, com o uso de tecnologia e dados para o atendimento a essa população. Cláudia, queria começar por você. Bom, primeiro dizer que é um prazer estar aqui, ainda mais com essas mulheres que, em cada área, lutam por mais justiça social, por mais equidade, para garantir o direito de todos. E que o CIEB entende o seu papel na questão de disponibilização de dados integrados, porque não é possível ter uma política pública para a primeira infância integrada sem que as bases de dados se integrem. Mas eu vou falar, como foi perguntado, um pouquinho da minha trajetória, especialmente nesse tema. Eu comecei a minha vida profissional como professora da educação básica. E passei por uma série de circunstâncias a atuar em gestão de políticas públicas de uma maneira geral. E foi aí que eu percebi que eu podia conectar essas duas questões: a educação com gestão e, especialmente, implementação, que é um desafio muito grande, de políticas públicas. Mas não tem área em que isso seja mais importante do que na primeira infância. Eu tive a oportunidade, quando eu estava no Banco Mundial, de ajudar a criar
o ODS, o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável, específico de educação, que é o ODS 4. E lá tem uma meta sobre primeira infância. E o que se diz nessa meta é que nós vamos assegurar a todas as meninas e meninos acesso a programas de primeira infância de qualidade. Ou seja, não se fala de programas de educação de qualidade, apesar da meta ser de educação. Por quê? Porque, como dizia o Heckman, se tem uma área em que a integração das políticas, dessas 3 políticas que estão aqui representadas, é mais importante, é justamente na primeira infância. Vai ser, dizia o Heckman em pesquisas e entrevistas, a assistência social que vai prestar mais atenção na formação de vínculos afetivos e do apoio necessário para as famílias. Vai ser a saúde que vai ajudar as mães, os pais, a entenderem como que a gente pode cuidar da alimentação do bebê, da saúde, da vacinação e de todas as questões. E o acompanhamento pré-natal. E a educação, que vai ensinar não só nas creches e pré-escolas, mas, inclusive, em visitações domiciliares, como estimular o cérebro do bebê com brincadeiras, e essas coisas somadas são a base para uma primeira infância saudável. E você tem uma história linda no processo, lá no teu período como secretária do município do Rio de Janeiro, em relação à garantia de vagas. Assim, teve um trabalho muito importante lá, né, Cláudia? Sem dúvida. Nós conseguimos dobrar o número de vagas nas creches, que era um problema, mas com um olhar de priorização. Porque enquanto o grande problema do gestor educacional é que, enquanto você não tem garantia para todos, o que você prioriza enquanto você constrói um processo de garantia para todos? E, naquela época, ainda não havia legislação assegurando uma atenção maior para as crianças do cadastro, cujas famílias estão no cadastro único. Então, as vagas, a prioridade passou a ser maior para isso. E a gente passou a olhar também para em que idade a criança vai ter mais benefício da creche. Não é antes de 1 ano. Evidentemente, para que a mãe possa trabalhar, para que possa ter a sociedade toda se beneficia, deveria ser assim que terminassem as licenças. No Brasil, a gente tem uma licença de 4 meses, o que significa que a amamentação exclusiva não fica garantida. Então, junto com o secretário de Saúde, nós discutimos como olhar para vagas em creche, prioritariamente para quem tem mais 6 meses, e em algumas áreas, poder dar mais atenção ou maior peso no acesso a vagas para as crianças a partir de 2 anos, sem deixar de atender as que têm de 6 meses a 2 anos, mas eu prestar muita atenção nessa questão. E, para isso, os dados foram fundamentais. O prefeito, à época, trabalhava com uma complementação do Bolsa Família, que ele chamou de Família Carioca, olhando para dados de saúde, educação e assistência social. Então, as famílias que cumprissem alguns pré-requisitos, desde pré-natal, a vacinação, a presença na escola, tinham mais chance de ter acesso a vagas em creche, inclusive a participação numa escola de parentalidade construída juntos, assistência social, saúde e educação. E isso é muito legal, né? Porque você traz 3 pontos que são muito importantes. 3 e muitos outros, mas eu queria destacar aqui 3, né? Ampliação do acesso a vagas, né? O uso de dados para definição da prioridade. Então, o que é um gestor sem dados que permitam definir prioridade, né? E essa intersetorialidade, o alinhamento com o secretário de Saúde para viabilizar esse processo. Se você me permite, Júlia, nós fizemos um modelo de sorteio de vagas em creche com pesos diferentes junto com o IPEA. Olha só. Na época, o IPEA ajudou
a desenhar, inclusive com essa questão de prioridade absoluta para o cadastro único, né? Então, para garantir direitos, é importante, sim, a gente ter dados e falar de algoritmos, né? De vez em quando. Priscila, deixa eu passar para você. Se você puder contar um pouquinho, imagino, você trabalhou em uma área muito sensível e realidades muito duras. Você tinha bastante esse ponto de uso de dados, de busca de informações para conseguir definir essas prioridades? Com certeza. Eu trabalhei, né, na Prefeitura do Rio, justamente na mesma época em que a Cláudia também estava lá na Secretaria de Educação. E nós atuávamos, né, em territórios de favelas que estavam sendo pacificadas. E a centralidade da nossa atuação era justamente o levantamento, a coleta de dados para a gente conseguir entender aqueles territórios, né, fazer os diagnósticos daquelas realidades para que a gente pudesse subsidiar as secretarias na construção das políticas, né? Então, a gente, às vezes, quando fala favela, não imagina, né, que dentro de favelas nós temos zonas, temos áreas que são muito marginalizadas, são muito ali invisíveis, né, que não têm acesso, de fato, a políticas básicas, assim, crianças que não têm certidão de nascimento, que não têm a mãe, a avó, são gerações, né, que não existem, são inexistentes. Então, como que você pensa política para essas pessoas que, em tese, não existem? Privada do seu direito civil, né, inclusive. Isso, do seu direito mais básico, de existir, de ser cidadão, né? Então, desde dessa minha primeira experiência na Prefeitura do Rio, né, nessa área de desenvolvimento social, eu entendi ali que os dados, né, o conhecimento, assim, é poder, ele é fundamental para você poder construir políticas que vão, de fato, impactar, né, alterar realidades. Né? E quando a gente fala em primeira infância, a gente não pode pensar naquela criança isolada, né? A gente está falando de famílias, né? Porque a gente não cuida da primeira infância sem cuidar da família onde ela está inserida. Né? Então, se ela não tem, se essa família não tem, né, o seu direito básico de existência, né, de cidadania garantido, né, através, né, da sua documentação, do seu registro civil, né, se você não tem ali um saneamento básico, se você não tem um teto, como você pensa em parentalidade, como que você pensa em criação de vínculo, né, numa realidade onde essas crianças estão expostas às mais bárbaras realidades, né, de violência, de desvalorização da vida humana, né, de desumanização, né? Então, acho que assim, o conhecimento dos dados, da realidade, né, o conhecimento do diagnóstico que a gente consegue através, né, desses dados, né, desses sistemas de informação, da integração desses sistemas, sem isso a gente não consegue pensar políticas que, de fato, vão alterar as realidades, vão, de fato, impactar e garantir que essa criança tenha o seu direito, né, de um desenvolvimento integral garantido. Aí, Priscila, você esteve envolvida nesse período da implementação das UPPs lá no Rio, né? Veio para São Paulo, vou dar uma acelerada na tua história, porque você não contou e é muito importante destacar esse ponto. Você esteve na Prefeitura de São Paulo também, onde você trabalhou muito com o tema da violência sexual infantil, né? Nesse caso específico e trazendo assim, esse tema que você destacou dos dados agora, quais eram os dados fundamentais para esse trabalho em relação à gestão, né, de dirimir essas questões dramáticas de violência sexual infantil? Perfeito. Nossa, assim, trabalhar com violência sexual infantil já é muito pesado, né? E eu entrei na Prefeitura de São Paulo justamente no meio da pandemia. Então, a gente teve um apagão de dados que foi, assim... Assustador. Porque, principalmente quando você pensa em violência contra a criança e adolescência, a escola é um lugar onde você tem uma identificação. Os sinais. Né? Então, onde você consegue identificar. E nesse período que as crianças ficaram em casa, a gente tem... ao mesmo tempo que uma redução nos dados oficiais, né? A gente tem um apagão,
desses dados, enfim, delegacias que também fechavam, né? Uma falta de acesso ao boletim de ocorrência eletrônico. Nesse momento, né, da pandemia, pensar como atuar, né, na prevenção, como chegar nessa criança foi um grande desafio, né? E aí, ao longo de 2022, eu participei da construção, né, do plano decenal do município de São Paulo, né, de enfrentamento à violência sexual, e um dos nossos grandes desafios foi justamente a realização desse diagnóstico, porque nós tínhamos dados de 2017, 2019, e aí nós temos um apagão, né? 2020, 2021, e em 2022 que a gente começa a voltar a ter uma normalização, né, entre aspas, né, no número de registros, de atendimentos. E as entradas vêm em maior quantidade pelas escolas, por denúncias à Defensoria Pública. Como é que acontece? Olha, antes da pandemia, nós tínhamos, de fato, as escolas como maior porta de entrada, né, dessas denúncias. Temos os serviços da assistência social que estão ali na ponta, né? Então, sejam os CRAs, os CREAs, através dos serviços de convivência e fortalecimento de vínculos, né? Os serviços que atendem mulheres vítimas de violência, porque muitas das vezes essa mulher vítima de violência, não só ela é vítima de violência, mas também as crianças que estão ali naquele contexto. Então, esse serviço de atendimento a mulheres, né, da Secretaria de Assistência Social, da Secretaria de Direitos Humanos, também são uma porta de entrada importante, né, para esses casos. Os conselhos tutelares, né, também são uma porta de entrada muito importante dessas denúncias, e foram muito importantes nesse momento de pandemia, né? Quando a gente estava sem as escolas, a gente teve uma proeminência do Conselho Tutelar sendo esse serviço, né, que acolhia, né, que conseguia identificar. É muito importante o que você traz sobre a coisa o cidadão virar cidadão no momento em que tem uma identificação. Exato. E não deve ser raro você perceber, e eu vou querer te ouvir um pouquinho depois sobre isso, né, de que as maiores vítimas de violência, a situação mais sensível são efetivamente aqueles que não têm o registro civil, né? Então, a falta do dado é provavelmente a coisa que mais te preocupa, né, no teu período de trabalho, né? Eu vou passar agora para a Juliana. Quero muito ouvir, Juliana, li sobre a tua história, de como você começa a entrar nesse mundo de dados. Se você puder contar esses teus primeiros dias como fisioterapeuta da rede de atenção à saúde, né, do Distrito Federal, não foi isso? Foi isso mesmo. Então, primeiro agradecer o convite, é um prazer estar aqui, né, contando um pouco e falando da minha experiência na saúde. E aí eu acho que vou fazer até um resgate e linkando aqui, né, com o que a Cláudia trouxe, enfim, sobre o momento da pandemia. Então, a minha história, ela começa a se fortalecer mais com dados no momento da pandemia. Então, esse apagão que a gente tem na assistência social, ele foi um apagão generalizado. Né? Quando a gente olha para a saúde, a gente tinha usuários que chegavam com questões, né, com sintomas ali da Covid-19. Quando se pedia um documento para fazer, né, abrir a ficha para você começar o atendimento, esse usuário não tinha o documento. Você já era servidora, você entra na secretaria, você se torna servidora do Distrito Federal em que ano? No momento da minha residência, 2018, 2019. Então, um pouquinho antes da pandemia. Um pouco antes da pandemia. Aí você atendeu num processo regular de atendimento. Exato. Estava ali começando a sua carreira e acontece a pandemia. Exato. E esse é um momento bom de contar, né? A Cláudia estava trazendo a assistência e a gestão. E eu sempre falo, quando o bichinho da gestão te pica, é muito difícil você sair dele. Então, eu fiz uma residência que a gente chamava meio híbrida. Então, você tinha uma parte de assistência e depois você fazia mais um ano de gestão. E na minha assistência, eu sempre atuei em zonas, assim, de vulnerabilidade social. Nesse período, como fisioterapeuta? Nesse período, como fisioterapeuta. Então, eu trabalhava numa equipe multidisciplinar. Na época, se chamava NASF, né? Hoje, chamada de EMULTI, onde a gente atuava com assistente social, outros tipos de profissionais. Então, a gente fazia muito esse tipo de atendimento bem conjunto, o que é muito importante e fortalece ele, né? Os atendimentos
atendimentos, basicamente, eram o quê? Assim, qual era o paciente que você atendia? Ele tinha sido vítima de alguma coisa? Na atenção primária, a gente fala que chega o todo, né, para você. Nossa. Porque é o maior contato, é a maior porta de entrada do serviço de saúde. Certo. Então, na atenção primária, você vai pegar a criança vítima de violência e aí você vai identificar que essa mãe também é uma vítima. Então, você tem que notificar, fazer a notificação da criança e dessa mulher, tudo na atenção primária. Então, são todos os tipos de atendimento, da violência ao idoso que caiu. Certo. Então, você vai fazer o atendimento dele em casa. Certo. Então, é um atendimento muito multi mesmo, né? E generalizado, porque a gente tem a atenção primária aí como a porta de entrada e para ser resolutivo em 80% dos casos de saúde. Certo. Então, que aí entra a pandemia e eu vou para o meu ano de gestão, que foi extremamente importante. Eu falo que me moldou como profissional mesmo, porque aí você vai começar a entender que você ou trabalha sob pressão e muito rápido, ou você não consegue resolver os problemas. E aí que entra a questão de dados, assim. Eu sempre falo em todos os lugares que eu vou que uma coisa é você ter dado, outra coisa é você ter informação. E só a informação te possibilita tomar uma decisão assertiva e ágil. E quando a gente está em momentos de crise ou em momentos de pensar políticas públicas, são as informações que fazem diferenças. Então, eu, né, nesse momento ali de pandemia, eu vou para uma unidade muito carente. E aí você foi diferenciar, nesse teu momento você vai contar aí, como é que eu transformei dados em informação. Em informação, É isso. Exatamente. Porque eu fui para uma unidade muito carente, onde o profissional de saúde, eu digo que ele é muito parecido com o professor, ele é treinado para assistência, seja na docência, seja na assistência ali de saúde. Não para burocracia, não para preenchimento de dados. E aí a gente chega numa pandemia onde a gente precisava de dados para tomar decisões rápidas, seja para comprar insumos, seja para comprar materiais, né, EPIs, enfim. Então, eu chego numa unidade onde, assim, tinha muito dado, tinha uma planilha ali com um monte de coisa. E eu perguntava, pessoal, quanto vocês estão atendendo por semana? O que está aparecendo mais? Está vindo do Morro do Macaco? Está vindo do Morro do Sabão? A gente não sabe. Eu falei, então, tá na hora da gente começar a saber. Porque a gente precisa saber aonde esse vírus está circulando mais para a gente pensar o nosso plano de contingenciamento. E aí, é nesse momento que eu transformo os dados nessa unidade no que eu chamei de boletim epidemiológico. E aí, enfim, ele virou aí um vetor para multiplicar em outras unidades de carência ali bem parecida. E passa a ter uma história muito, muito relacionada a Impulso também, né? Sim. O boletim, né? Ele Sim. atualmente é uma ferramenta que vocês fazem muito uso na Impulso. A Impulso, a gente busca dados, né? A gente pega dados e faz exatamente isso, transforma em informações. E aí eu conto também essa história, assim que eu entro na Impulso é quando eu saio desse momento de gestão da Secretaria de Saúde. E nas minhas primeiras semanas, numa conversa com a Bel, que é cofundadora, e o meu gerente na época, eu falo, olha, o profissional de saúde, para ele ter uma informação, ele acessa 7 relatórios e dá 50 cliques. Então, ele não consegue tomar uma decisão melhor porque a informação não chega para ele. É muita coisa para ele fazer num dia que ele atende 20 pessoas. A gente precisa criar uma sala de situação. Eles ficavam, nossa, sala de situação? Não sei, Juliana, vamos ver como que vai ser isso. E eu começo a implementar essa minha ideia nos municípios que eu atendia. Então, ao invés do profissional fazer 50 cliques e 7 relatórios, eu extraía tudo isso, juntava numa planilha e mostrava já pronto para o profissional. Aquele olhar dele assim, nossa! Exato. Ele até se sente mais importante. Ele fala, nossa, eu atendo tudo isso e eu nunca tinha visto. Gente. Aí eu, sim, e você tem possibilidade de atender mais todas essas gestantes. E aí entra a primeira infância na Impulso, né? Então, a gente começa a mostrar para os municípios quais são as gestantes que precisam ali de um acompanhamento melhor para fazer as 6 consultas. Quando a gente olha para vacinação, a gente está falando de crianças que na primeira infância tem que tomar 5 tipos de vacina e à época, né, ali a regra só acompanhava 1, mas esse 1 a gente tinha um dado, então dava pra gente mexer ali, né, fazer alguma coisa. Em 2022, o nosso país é uma referência em vacinação mundialmente. Se a gente pensar que em 2022, a Penta, a gente tinha 69% de uma meta, a gente caiu muito. Então é isso, é a partir desses dados conseguir dizer, secretário de saúde, essas são as maiores urgências. É isso o pré-natal, que você precisa priorizar. É esse indicador de pré-natal que você precisa, é esse indicador de vacinação, é isso. Eu acho que conecta
conecta bem com a fala das duas, de a informação, não só o dado precisa se transformar numa informação para você conseguir priorizar. Porque a gente tem muito problema para resolver. Então, a gente precisa priorizar o que é mais urgente. Perfeito. Se a gente está falando de primeira infância, o que é mais urgente nessa primeira infância. Perfeito. E a gente consegue atuar. Que bom. Eu falei com vocês, né, que o decreto foi assinado em junho e dali em diante está um processo de consolidação do comitê, o comitê interministerial que vai contar com a presença dos conselheiros. Eu vou pedir para a Cláudia contar um pouquinho de como vai ser esse processo, do que ela já está sabendo. E vou trazer aqui também a gente extraiu alguns trechos do decreto para a gente passar para a próxima rodada do nosso papo, que prevê justamente esse tema da integração e entre os entes federativos, inclusive. Então, olha só que coisa importante a gente conseguir fazer caminhar essa política. O decreto prevê como uma das diretrizes da política a integração dos dados da criança e de sua filiação com vistas a fortalecer ações de identificação, de segurança em prol da criança. Além disso, terá que conter políticas destinadas ao desenvolvimento em articulação com entes federativos e soluções tecnológicas que possibilitem a integração de dados e a organização e a gradativa unificação das informações necessárias aos cuidados com as crianças na faixa etária da primeira infância por meio da caderneta da criança, o passaporte da cidadania. Né? Que coisa importante, né, conselheira Cláudia? Que além de muitos conselhos está no conselhão. Como é que está esse processo lá? Olha, essa nova comissão criada pelo decreto ainda não começou a atuar, vai ser daqui a bem pouquinho. Mas as próprias discussões que nós tivemos no grupo de trabalho de primeira infância jogam muitas luzes sobre como atuar. Uhum. A gente viu quais são as melhores práticas no Brasil, por exemplo, em relação à primeira infância. Eu queria destacar a Boa Vista, não porque seja a melhor em si, é porque nas condições desafiadoras, né? E a Priscila falou de condições desafiadoras. Priscila, eles vivem. A Priscila. Que em condições... Porque, às vezes, a gente fica paralisado pelo medo de agir, dadas as dificuldades que são enormes. Imagine Boa Vista, que 25% dos alunos nas escolas públicas são venezuelanos, inclusive nas creches. Sim. E eles conseguiram, nas condições que eles têm, fazer o máximo que dá, que é integrar as políticas, é olhar para como que a gente vai organizar a atuação dos agentes comunitários de saúde, como que a gente vai organizar o pré-natal dessas mães. Eles incluíram, inclusive, nesse processo, aulas por mês da gestação. Né, para essas mães já irem se preparando, inclusive com um grupo separado para mães adolescentes, grávidas adolescentes, que tem questões muito específicas. Eu visitei algumas dessas aulas e foi lá que eu constatei, puxa, mas entre essas mães, pelo tipo físico, parecia que tinha muitas venezuelanas. E, de fato, tinham. Tinha muitos indígenas e muitos venezuelanos, que têm especificidades que precisam ser olhadas tanto do ponto de vista de saúde, assistência social, mas de educação, porque a língua da mãe não é português, né? Então, como é que a gente lida com isso? Mas também Recife, que também criou mecanismo para integrar as diferentes políticas públicas. No caso de Recife, por isso que eu citei os dois casos, Boa Vista não contou com um regime de colaboração do estado de Roraima, por circunstâncias deles que não cabe explorar aqui. Mas Pernambuco ajudou seus municípios numa política de primeira infância, como o Ceará. O Ceará, eles, só para contar, aqui, a gente falou de sala de situação, né? Eles tinham uma sala de situação onde discutiam como é que está o apoio à primeira infância do governo estadual em relação aos seus municípios na primeira infância. Porque muitos municípios não vão ter uma capacidade, não, né, de gestão. Se a gente pensar, Júlia,
que mais de 80% dos municípios não tem mais que 4 escolas. Sim. Então, não é que tem uma sede da Secretaria Exato. Municipal da Educação, onde tem condições e recursos, né, para fazer alguma coisa. Sim. Então, é muito importante esse regime de colaboração. Como também é muito importante a articulação entre os secretários municipais, que é quem se dedica à primeira infância, é normalmente secretário municipal. E um aprendendo com as boas práticas do outro, mas sempre com foco em dados, o que funciona, o que não funciona, e poder ir para frente. Sabe que eu fui secretária de Minas, né, de Educação, no período da pandemia, e é isso que você disse, assim, não há nada mais importante que os secretários de Saúde, Educação e Assistência Social estarem colados nesse período, porque é quem está ali na luta de conseguir, né, fazer esse atendimento imediato, né, a cada um das crianças, no caso do que a gente está falando, né. Eu vou trazer uma outra fala aqui que foi super importante. Você falou Priscila, e tem a nossa Priscila Cruz também, do Todos pela Educação. Ela fez essa fala no momento da apresentação do decreto, naquele dia da reunião do Conselho, que foi tão importante, citando o professor Vital Dieudonné, especialista na área de direitos da criança, né? E ela diz o seguinte, as políticas públicas para a primeira infância são integradas, mas elas são integradas pela mãe e não por nós. A gente passa essa vergonha no Brasil de quem vai correr atrás de integrar a política é a mãe, que está correndo atrás da cobertura vacinal, da creche, de alcançar o Bolsa Família, né? E de todos os direitos, né? Comentar uma coisa muito interessante. Eu, uma vez, ouvi uma palestra do Nicoleles, acho que esse é um cientista brasileiro lá do Rio Grande do Norte, em que ele falou, eu criei uma creche ao lado, creche lá da instituição dele, ao lado de um centro de saúde. Aí caiu a ficha. Meu Deus, nós vamos ampliar. O Rio, na época, tinha pouquíssimas creches e pouquíssimos centros de saúde, que hoje a gente chama de UBS. Mas fala, por que a gente não constrói no mesmo terreno com uma porta separando? Porque você já conecta até fisicamente, porque a mãe pode ir para o centro de saúde, né, para o acompanhamento ginecológico, etc. A vacinação se torna mais fácil. E isso foi revelador para o Rio. Então, a gente ampliou muito essa conexão. E aquilo, né, Cláudia, pelo que a Priscila estava comentando, assim, garantir que no nascimento haja o registro da criança, né? Isso. Porque eu estava me lembrando, estava me preparando para esse papo com vocês e pensando, gente, quando eu tive minha primeira filha, veio uma papelada, aquela papelada de propaganda de maternidade privada, e lá vinha assim, as escolas que tinham vaga, já as propagandas das escolas privadas nesse momento. Então, se a gente tivesse condição, e a gente vai ter, né, de fazer no Brasil esse processo em que, no momento, né, do nascimento da criança, né, numa maternidade pública, já se saiba quais são, eu fico até arrepiada, as escolas, né, as creches, na verdade, que terá vaga a partir, né, de determinado momento de vida da criança, seria fundamental. A Bahia foi a primeira a fazer isso. Mas é um grande desafio, né, quando a gente pensa em termos de Brasil, né? É que são coisas que fazem muito sentido quando a gente pensa, né, São Paulo, Rio de Janeiro. Mas se pensar que tem muitos municípios que não têm uma maternidade. Então, assim, aquela mãe, ela se desloca quilômetros para conseguir e aí é dar isso que você luz. está dizendo, né? Assim, se a gente tiver a base de dados, né, que é garantida pelos diversos entes subnacionais, não importa onde vai nascer a criança, né? Se essa base está integrada, ela consegue voltar para o município dela e eu acho que por isso que, assim, para mim, o maior potencial que eu enxergo, né, nessa política é justamente essa discussão da integração dos dados, né? Porque assim, aqui em São Paulo, eu participei, né, da elaboração do plano municipal, e aí nós temos os planos plurianuais, né, com as metas e as estratégias para atuação na primeira infância, né, durante cada gestão. E um grande desafio que a gente tem é justamente essa integração de dados, porque é isso.
o dado da saúde não conversa com o dado da assistência social, não conversa com o da educação. E quando você tenta pensar, então tá bom, mas então vamos pensar um sistema que consiga integrar, a gente também ainda não, a gente não consegue, porque o registro do dado pelo profissional, ele também ele não está qualificado, né? Ele não tem qualidade. Mas agora a gente vai conseguir. Social, Agora a gente vai conseguir, não vai, gente? Mas eu falei, mas é porque a gente não tem um padrão. Né? Sim. A partir do momento que a gente consiga construir, olha, qual é o padrão? O que todo mundo vai precisar ter? Eu acho, Priscila, que assim, é a gente conseguir construir, a partir da política que está posta, um conjunto mínimo de dados que serão necessários, né, de coleta, com as definições desses parâmetros. Deixa eu pegar eu falei da Bahia, porque eu acompanhei quando a Bahia criou o que viria a ser em São Paulo Poupa Tempo. Né? E uma das coisas que eles decidiram é, na maternidade, já vem o registro de nascimento da criança. E isso foi no finzinho dos anos 1990, comecinho do ano 2000. E isso é uma coisa simples, rompe com o monopólio dos cartórios e coisas assim, e você consegue prestar um serviço bom. E integração. Se a gente foi capaz de criar em vários estados, hoje nós temos um tipo de poupa-tempo, né? Ou seja, de serviços prestados no mesmo local, o que obriga a uma certa unidade dos dados. A gente pode fazer entre aspas, poupa-tempo da primeira infância. Sim. Oba! A integração é um ponto muito importante, né? Que a Priscila estava trazendo. Se a gente for falar de Bolsa Família, que dá para a gente fazer uma dobradinha aqui. A gente precisa qualificar esses profissionais para eles entenderem como o sistema funciona, porque quem faz o monitoramento ali de crescimento e desenvolvimento da criança, então pesa, mede essa criança, por obrigatoriedade da lei, é a atenção primária à saúde. E ela pode colocar, né? Então o profissional pode alimentar 2 sistemas, o eSUS ou o eGestor. Então você já está dando 2 opções para o eu já fico nervosa. Aí o profissional, ele pensa assim, acho que eu vou no eGestor, mas ele não tem a senha, porque alguém tem que liberar essa senha. Então eu vou no eSUS. E aí nunca ninguém capacitou ele que se ele colocar o NIS no eSUS, ele não precisa mais trabalhar dentro do eGestor. Ele trabalha só num único sistema. Então, e pobre médico, e pobre mãe, e pobre criança que ficam nessa confusão de sistema, de senha, né? Exato. E aí fica o profissional ele quer fazer o trabalho dele, assim. Eu tenho um exemplo de Brasília, de uma das unidades que eu trabalhei, que eles receberam agora, né? Bateram 99% lá do Bolsa Família. Eu perguntei, o que vocês estão fazendo? A gente decidiu agora fazer informativo. A cada 2 semanas tem uma equipe que fala, olha, para você bater a meta, você está precisando atender mais 5 crianças. É isso, né? Então, você precisa dessas informações, sistematizar essas informações, e o profissional precisa ter clareza. E ganhar foco, né? O profissional ganha foco. E a partir do momento que ele entende para que ele está preenchendo aquilo tudo, muda. Que vai E, de ser repente, útil pode pra até ele. ser menos o preenchimento, né? A gente pode conseguir, nesse processo, limpar isso que eu estava falando do conjunto mínimo de dados. Quem sabe a gente não se dá conta que ele pode ser mínimo mesmo. Sim. A gente consegue reduzir o que é determinante, que é muito necessário que todo mundo preencha equivalente, pelo menos. A gente tinha dados de frequência escolar. Naturalmente, Secretaria de Educação tem que ter dados, inclusive por conta do acompanhamento da Bolsa Família. E a saúde também tinha. E os dados não batiam. Olha só. Então, quem estava errado? Difícil ter certeza. Eu diria, a educação está certa porque lá que a criança está frequente. Pode ser que sim, pode ser que não, porque quando você pergunta se está frequentando escola para uma criança que está tendo um atendimento, você pode ter dados complementares que, se cruzados, mas nunca eram cruzados, vão ajudar os 2 lados. Sem dúvida. Né? Então, preenchimento único, mas complementação também. Perfeito, perfeito. E eu penso muito dessa mãe que o Dieudonné fala aqui, né? Foi ela que integrou a política, gente, que vergonha. E cada mãe integra no seu processo, né? A cada nascimento. Eu acho
acho que tá mais do que na hora da gente conseguir, né? E se a gente pensar que hoje a gente tem mais de 18 milhões de crianças na primeira infância. 11 milhões estão dentro ali do cadastro único. Certo. Então, a gente está falando de uma população que é muito carente. Sim. Logo, essa mãe é muito carente. E essa mãe, ela tem que peregrinar nos serviços, né? Certo. Então, assim, esse é um ponto muito importante para a gente pensar a dignidade humana também, Claro. né? Então, essa criança, ela precisa ter a garantia de todos os seus direitos e quem está fazendo essa garantia a qualquer custo e todo custo é essa mãe Claro. que está andando por esses serviços. Então, também é muito importante a gente pensar nesse conjunto, até isso liga nesse conjunto de dados mínimos. Será que a gente também não tem que olhar para essa mãe? Como que essa mãe está passando no serviço? Essa mãe vai ao serviço só para fazer a garantia dos direitos da sua criança ou ela também está sendo acompanhada? Porque, na sua grande maioria, já o pré-natal dela será a geração de uma identificação civil logo em breve. E que a gente tem que garantir, tem que garantir para diminuir o índice de mortalidade materna, o baixo peso ao nascer. Então, a gente está falando de várias questões que são muito importantes de serem acompanhadas. Será que a gente consegue fazer a brincadeira aqui já para... Estamos chegando ao fim do nosso papo. Eu queria ficar mais por 2 dias conversando com vocês. Mas, assim, fazer uma brincadeira de vocês conseguirem me dizer, será que é possível? Quais seriam os 2 dados ou 3 dados no seu setor que você lutaria para que tivesse nesse conjunto mínimo de dados? Será que é possível isso? Isso eu nem brifei vocês antes, hein? Pela conversa. Será que é possível? Olha, eu vou trazer uma, porque, né, a gente tem que sempre militar pelo SUS, então já vou começar aqui. Cada uma na sua militância. Vamos aqui. Mas é porque é muito importante, né? A gente tem o maior sistema universal de saúde, fomos referência e somos ainda, né? Na imunização, e a gente viu uma queda brusca nessa imunização, né? Sim. Então, eu diria que não só acompanhar um tipo de vacina, que é a Penta hoje, que é a mais acompanhada, mas todas as vacinas da primeira infância. Perfeito. A gente está falando de doenças que são evitáveis pela vacinação, que tem voltado, que tem circulado. E não é só a questão da vacinação para a primeira infância, é uma estrutura que você cria ali, né? De essa criança, ela precisa se familiarizar, essas famílias precisam entender a importância da vacinação para se tornarem adolescentes e adultos que entendem que a vacina previne várias doenças, previne pandemias, inclusive. Então, você está dizendo assim, garantir o acompanhamento da cobertura vacinal pela caderneta de vacinação. Exato, do Mais plano alguma nacional. coisa na sua reivindicação? Acho que eu vou passar para as meninas e aí eu volto. Então, tá bom. Cláudia? Tá bom. Em educação, é muito difícil falar de um indicador só, porque tem um risco da gente, por exemplo, é muito importante olhar para a aprendizagem, mas eu posso estar olhando para a aprendizagem dos pouquíssimos que estão na escola. Sim. Né? Por isso que muitas vezes as pessoas falam, no passado que a escola era boa. Era boa. Para 17 pessoas. Então... A amostra era pequena, então, né? Eu diria que a gente precisa ter dados importantes sobre acesso à escola. A garantia da matrícula dele. A o número da matrícula isso. dele. Perfeito. Acesso traduzido em matrícula. Perfeito. Permanência. Opa. Ele não largar a escola. Frequência, acompanhamento da frequência. Isso. Oba! Isso. A frequência, inclusive, é interessante porque muitos secretários estaduais no Brasil, por exemplo, têm acompanhamento muito bem estruturado da frequência. É uma coisa nova. A gente tem que levar isso para os municípios, que a frequência seja uma coisa... E agora, com o pé de meia, né? Essa frequência está sendo obrigatória. Então, muito bom. Então, a permanência é importante, porque se a criança está abandonando a escola, saíram recentemente os dados do IDEB. Algumas pessoas falam, não, mas estão tentando fazer a busca ativa dos alunos para não piorar o IDEB. Não é para não piorar o IDEB, é para garantir futuro para essas crianças. Garantia de direitos. Conclusão, até que ponto... Hoje, só 78% dos alunos concluem o Fundamental 2 e só 69% o ensino médio. Então, nós temos que garantir a conclusão. E o aprendizado. Então, são 4 áreas que é fundamental olhar dentro de educação. E não adianta falar, você está olhando para esse dado, não está olhando. É sistêmico. Melhorar a educação tem que ser essas 4 coisas juntos. Naturalmente, a frequência é que vai ser o grande preditor se esse aluno vai abandonar, se ele não vai... É o motor, né? Vai empurrando, vamos lá, né? Que bom. Priscila.
É difícil mesmo, né? Mas pensando aqui... Eu estou considerando assim, que o CPF e o NIS já estão na base, tá? Sim. Então, tem CPF e NIS na base, filiação, estamos brincando aqui de construir. Cobertura vacinal, os 4 que a Cláudia falou, e você? Olha, eu acho que talvez renda Opa. e questão de segurança alimentar. Eu acho que se a gente não conseguir, né, garantir uma renda mínima que de fato dê a essa família a condição, né, de pensar aí sim em construir vínculo, né, em brincar com aquela criança. Como é que uma mãe que não tem o que comer Sim. consegue olhar e brincar com aquela criança? Ela não consegue. Então, eu posso pegar como aproximação da segurança alimentar peso? Pode ser, peso. O Banco É, Mundial é, considera. peso. né? E esse é um ponto muito importante também para a saúde, porque também uma criança desnutrida, uma criança ali que a gente já tem ela muito suscetível a várias doenças e que também vai afetar a aprendizagem, porque uma criança com fome, ela não, na escola, ela não vai conseguir se Tem a desenvolver. questão do peso, da desnutrição, e também a gente tem a questão da obesidade, né? Porque a gente teve, né, com a questão do Bolsa Família, a gente viu que teve um crescimento grande do número de obesidade infantil, porque a gente teve aquelas crianças tendo acesso a produtos industrializados. Então, eu estou entendendo que você está trazendo outro assunto aqui. É indicar se a criança tem ou não tem Bolsa Família, né? Também. É importante que esteja no cadastro. Talvez não só o Bolsa Família, né? Benefícios Outros em geral. benefícios, porque o Bolsa Família... E também, a gente tem toda essa questão, né, das disparidades, né? Já das tem uma boa, já tem uma regionais, né? boa, mínimo de idade. já temos aqui. Não sei se só o Bolsa Família, mas uma questão de uma renda mínima. E aí, essa renda mínima, ela varia de acordo com a localização dessa criança, né? Eu volto a dizer só o seguinte, a gente tem que pensar o seguinte, é o campo difícil. para a indicação da renda, né? É. Senão, nenhum gestor vai querer implantar se ele tiver que garantir, né? A gente tem que ter esse Sim, cuidado. é verdade. Né? Agora, se a gente pensar um campo para renda, a gente já tem esse dado, né? Exato. Então, a gente teria que ter o quê? Do Bolsa, né? Ele vem do Exato. Bolsa, que é a interoperabilidade. Exatamente. Né? E tem que os cidadãos cada vez mais conseguirem falar essa palavra rápido. Interoperabilidade. É sinal de que a gente está discutindo Sim. esse tema. Que tá na né? pauta. Gente, brincadeiras à parte, eu tô super feliz com o papo. A gente vai caminhando para o fim. Infelizmente, a nossa última pergunta aqui no CIABcast costuma sempre ser muito voltada à experiência individual de cada um. E o que a gente traz aqui sempre para o debate é a importância da tecnologia na garantia de direitos, com sua grande frequência que o CIAB está falando de educação, mas a gente vai ouvir aqui também as experiências de saúde e assistência social. Um momento da vida de vocês que foi muito importante nessa jornada profissional que vocês têm tido, que vocês têm muito orgulho de contar para a família, para as pessoas que vêm aprendendo com vocês profissionalmente, daquele momento em que a tecnologia e a garantia do direito sobre o qual você vem trabalhando te tocou mais, se vocês puderem contar. Quem quer começar? Eu acho que eu começo Oba. porque eu sou a mais velha. Mais experiente. Eu sou jovem há mais tempo. Mas é por conta da tecnologia ser uma coisa... Eu não sou nativa digital, se é que existe nativo digital. Mas eu sou uma incluída digital mais tardia, digamos assim. E eu lembro de ficar fascinada quando eu descobri que você ter sistemas que apoiem a gestão em rede, né? Eu gostava muito de um sociólogo chamado Manuel Castells, que ele fala da sociedade em rede. Você olhar para um serviço como o de educação em rede e que a tecnologia pode facilitar a vida na ponta. E olha que eu estou falando de tempos em que conectividade era um grande desafio. Ainda é, mas era maior ainda. E você imaginar, olhando para uma coisa que nós ainda não temos, por exemplo, plataformas adaptativas nas escolas públicas, é muito raro que possa identificar exatamente o que o aluno não entendeu, jogar para uma aula digital que vai recompor. Eu não estou falando de crianças pequenas, mas mesmo entre as crianças pequenas, na hora que nós pudermos fazer sorteio de vaga digital, e baseada nesses indicadores. Você teve momentos de muita emoção assim na gestão em que você descobriu que você tinha aquilo na sua mão? Tive em relação ao sorteio de vagas, olhando para essas questões, mas tive também quando eu pude olhar que se os próprios professores preparassem as aulas digitais a serem
projetadas ou no laboratório de informática, e estamos falando de 2009, então não tinha os recursos que a gente... E isso virou uma coisa que, quando a gente fez uma avaliação entre os alunos, 94% dos alunos disseram que preferem a aula em que o professor usa a plataforma e complementa com cadernos, com outras atividades, mas que ele usa a plataforma. E nós criamos 2 embaixadores dessa plataforma, que chamava Educopédia, em cada escola. Eles eram os que ajudavam os professores. Os estudantes, 2 embaixadores estudantes. Que legal. Eles se entusiasmaram, porque isso é que é protagonismo jovem. É ele ajudando, não só a ele mesmo, mas a Ele é todos. dono daquilo, né? Ele é o dono mesmo, o protagonista. Que legal. Parabéns, Cláudia, que bom. Quem vai agora? Pode ir. Pode? Tá. Acho que eu vou trazer uma da experiência do meu primeiro ano ali na Impulso, que eu acho que foi muito bacana e isso desencadeou o que a gente tem hoje, que foram essas análises ali de quando eu chego e faço essas extrações dos relatórios, né? Tinha uma colega, até comentei um pouquinho antes com a Mari, a Isis, a gente também, uma menina incrível em saúde pública, e a gente pensava, não dá para esses profissionais saindo de uma pandemia, novo financiamento batendo na porta deles, um monte de regras, eles não têm tempo, assim, para se adaptar. Então, a gente precisa dar uma ajuda. E aí, a gente se debruçou e fez essa primeira visualização do que seriam ali as metas, o que eles precisariam fazer, quem são as gestantes, quem são as crianças. Para o secretário ter mais clareza sobre o financiamento da política de saúde, né? Sim, da política da atenção primária. Secretário municipal. O secretário municipal, mas não só ele também, a coordenadora de atenção primária à saúde, até a enfermeira, porque a enfermeira utilizava muito essa nossa planilha, sabe? E aí eu lembro que a gente apresentou os municípios que eram nossos, aí eles ficaram muito oriçados, e a gente falou, caraca, a gente chegou no lugar, assim. E aí a gente tinha uma gerente de projetos ali, de produtos na Impulso, e a gente apresentou para ela numa reunião, ela falou assim, acho que aqui tem um produto, hein? Acho que aqui dá pra gente ver alguma coisa. E aí começou a explorar, e hoje é o maior produto que a gente tem na Impulso, que é disponibilizado de forma gratuita, que é o Impulso Previne, onde qualquer pessoa pode entrar ali no site, tem os dados públicos, mas os municípios parceiros têm dentro da área alugada ali, tudo bem mais bonito do que a gente fazia na época, né? Totalmente desenvolvido, com um monte de design, mas é uma parte muito importante, os profissionais falam assim, quando eu consigo ver quem é o meu usuário, fica muito mais fácil para eu pedir para o meu agente comunitário ir lá e entregar, olha, gestante, esse dia aqui é a sua consulta, garantir, fazer, né, com que essas crianças venham para vacinação. Então, você fala, mãe, essa vacina aqui está perto de vencer, traz a sua criança, a sala de vacina está aberta todos os dias, de 7 às 5 da tarde. Então, a gente vê e a gente consegue hoje ver o impacto disso que a gente pensou, mas ele nasceu muito embrionário. Legal. Então, essa é a importância da gente pegar esses dados, transformar em informação, seja como ela for, seja ela mais básica, seja ela mais robusta depois, mas a gente olhar para isso para tomar boas decisões. E facilitar e dar importância ao trabalho desse profissional de saúde. Né? Dar clareza, né? Botar luz, porque assim, e eu não estou falando que a política anterior é melhor do que a atual, nada disso, mas a gente viu muito profissional que ele ainda fala assim, nossa, mas eu faço tanto e não aparece. E aí tem uma questão, tá registrando direito? Talvez não esteja, aí não vai aparecer mesmo, talvez essa parte da política seja um pouco mais ingrata, mas a gente sabe que o profissional, acho que assim como o professor, o profissional de saúde, né, o profissional assistente social, é um tipo de profissional muito dedicado à causa ali. Então, fazer a garantia dos direitos, seja o direito da educação, seja o direito da saúde, os seus direitos sociais. Então, acho que essa é uma parte muito importante. Oba, que bom. Parabéns. Vamos lá, dona Priscila? Eu pensei em alguns, fiquei aqui pensando, né, qual que eu escolheria. Mas acho que um que me marcou muito foi quando eu trabalhava na Fundação Abrinq, no programa Prefeito Amigo da Criança. A gente trabalhava com municípios do Brasil inteiro, né, realidades completamente diferentes. E ali no interior do Rio Grande do Norte, eu fui num município, eram menos de 5 mil habitantes, né? E aí, quando a gente entregou o relatório de recomendações produzido a partir dos dados que eles tinham preenchido, né, no início do programa, e como eles, ao longo da evolução dos 4 anos de gestão, que eles conseguiram ver a evolução, assim, a redução da mortalidade infantil, né? Principalmente, foi um dado que marcou muito, que no início eles tinham um número alto de casos de mortalidade infantil, que eles não sabiam, eles não se atentavam para isso. A partir desse diagnóstico, eles, caramba, o que a gente precisa fazer?
se engajaram, né, enquanto gestão, e ali no final eles viram aquele número reduzido, assim, acho que foram uns 3, 4% de redução. Um período de 4 anos é algo muito grande, né, quando a gente pensa nesse indicador. Então, acho que para mim foi um momento muito marcante, né, de ver como, de novo, aquela questão, né, do conhecimento é poder. Eles não atuavam porque não conheciam, não sabiam dessa realidade. Ou até atuavam de uma forma, talvez, desorganizada, né, descoordenada. Então, acho que, para mim, foi muito marcante ver, né, como que o nosso trabalho, né, através dessa tecnologia simples, né, assim, colocar num sisteminha, fazer um monitoramento de um indicador ao longo de 4 anos, tipo, levantar as informações que eles já tinham, mas organizar aquilo e apresentar como relatório como aquilo fez uma diferença para aquele município e para aquelas crianças, né, para aquela realidade. E dá vontade de sair correndo de alegria e falar, agora! Conseguiram ver, né, assim, definida a direção. Exatamente. E aí começou tudo a fazer sentido, que eles questionavam muito, nossa, mas comitê, tem comitê disso, comitê daquilo, eu participo de 20 comitês, como é que eu trabalho? E aí eles começaram a ver as importâncias, talvez a gente não precise de 20 comitês, vamos fazer um que funcione, sim, né? Exato. Vamos discutir, a gente tem aqui já identificado quais são as prioridades, quais são os nossos maiores desafios. Então, é isso. A tecnologia, ela pode mudar a realidade de fato, né, É isso, gente. Que legal, né? Assim, eu acho que traz isso, né? Você não acabou a frase, mas eu acho que eu vou acabar com você. A tecnologia pode mudar esse processo, né? A gestão, ela pode mudar a gestão, de né? trazer a velocidade mesmo das entregas. Né? Eficácia e eficiência através Não queria interromper sua frase. Não, mas é isso. Gente, então chegamos ao fim de mais um CIEBcast. A gente está muito feliz de ter tido essa discussão com essas 3 profissionais que vocês viram, né? Acho que vocês já conheciam, grande parte de vocês que são da área já conheciam a importância delas. No mês da primeira infância, ter essa discussão que é tão importante. Quem sabe, em breve, a gente consegue ter esse conjunto mínimo de dados e esse processo de integração, né, baseado em tecnologia, né, a serviço do atendimento dos profissionais de saúde, de assistência social e da educação para entrega dos direitos das nossas crianças, né, da nossa primeira infância. Eu queria muito agradecer a vocês, a todos que acompanharam. Lembrar, não deixem de curtir, comentar, compartilhar o CIEBcast, porque a cada vez que vocês fazem isso, a gente tem mais importância, vai trazendo mais gente para participar e para ver todos esses episódios que a gente já fez. Não deixem de assistir também os episódios que a gente já disponibilizou no nosso canal de YouTube e no Spotify. Até a próxima. Obrigada pela sua companhia. E de vocês também. Obrigada. Obrigada.